A oração é um dos maiores privilégios concedidos ao ser humano. Falar com o Criador do Universo é um ato sagrado, um encontro entre o finito e o infinito. Mas nem toda oração é aceita diante de Deus. Há orações que Ele não ouve, não porque seja indiferente, mas porque há algo em nosso coração ou em nossa vida que impede essa comunhão. Ellen G. White escreveu em Caminho a Cristo, página 95, que é privilégio de todo aquele que crê aproximar-se de Deus com fé, mas há condições para que a oração seja ouvida. Antes de continuarmos, confira se você está inscrito no canal. Se ainda não está, se inscreva agora mesmo e toque no sininho de notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Será que nossas orações têm sido ouvidas por Deus? Ou será que estamos apenas pronunciando palavras que não passam do teto? A Bíblia nos alerta em Isaías 59, 1-2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ellen White reforça esse princípio em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 504, quando diz: O Senhor não ouvirá a oração de quem guarda o pecado no coração. Isso significa que há uma condição essencial para que nossas orações cheguem ao trono da graça, um coração arrependido e purificado. A oração é mais do que palavras, é uma expressão de comunhão e rendição. Muitos se ajoelham e pedem bênçãos, mas guardam rancor, inveja, orgulho e desobediência. Ellen White escreveu que a oração sem fé sincera e sem arrependimento é uma formalidade vazia. A oração que Deus ouve é aquela que brota de um coração quebrantado. Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano em Lucas 18, 10, 14. O fariseu se exaltava em oração, enquanto o publicano dizia apenas: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E foi o publicano quem desceu justificado, pois sua oração era sincera e humilde. Se você está gostando do conteúdo, então curta este vídeo, comente, digite seu nome e a cidade de onde está assistindo para que eu possa orar por você. Compartilhe com seu grupo de WhatsApp da igreja e não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos juntos buscar o fortalecimento do Espírito e a presença de Deus em nossas vidas. Você pode escrever aí nos comentários: Senhor, quero que minha oração suba até Ti. Isso é mais que uma frase, é uma entrega. Há outro tipo de oração que Deus não ouve: a oração egoísta. Tiago 4,3 diz: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Quando pedimos algo sem considerar a vontade de Deus, apenas pensando em nosso prazer ou vantagem pessoal, nossas palavras perdem o poder. Ellen White afirma em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 372. As orações egoístas não sobem mais alto do que o orador. Deus se agrada de orações que buscam sua vontade. Jesus, no Getsêmani, deu o exemplo supremo ao dizer: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. O verdadeiro cristão não ora para convencer Deus a fazer sua vontade, mas para alinhar o coração à vontade divina. Outro ponto importante: a falta de perdão. Jesus foi claro em Marcos 11, 25, 26. Quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Ellen White comenta em O Maior Discurso de Cristo, página 113. Aquele que não perdoa não pode ser perdoado, e a oração do coração endurecido não é aceita no céu. Talvez você esteja orando há muito tempo por algo, mas há mágoa em seu coração. O perdão é o canal que desobstrui a comunicação com Deus. Onde há rancor, não há espaço para a graça. Comente aí:
Eu decido perdoar para que Deus ouça minhas orações. Em muitos lares há orações diárias, mas também discussões, ressentimentos e palavras duras. Ellen White advertiu: a oração no lar deve ser feita com o coração limpo e o espírito submisso. Senão, ela se torna uma forma sem poder. O lar onde há perdão e amor se torna um altar agradável ao Senhor. Antes de orar, precisamos examinar nosso coração. Salmo 139, 23, 24 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Peça agora mesmo: Senhor, mostra-me se há algo em minha vida que impede minhas orações. Essa atitude abre a porta da graça. Deus não rejeita o pecador arrependido, mas rejeita o pecado mantido com orgulho. Ellen White escreveu que o arrependimento é o primeiro passo para a oração eficaz. Caminho a Cristo, página 97. É por isso que o diabo tenta nos fazer orar sem arrependimento, para que falemos muito e recebamos nada. A oração verdadeira transforma. Não apenas pede bênçãos, mas muda quem ora. A oração é a respiração da alma. Mas quando ela é feita sem fé, é como tentar respirar debaixo d'água. Não há vida espiritual. Em Hebreus 11:6 está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. E Ellen White confirma em Caminho a Cristo, página 93. A fé é o elemento vital da oração. É ela que liga o homem ao poder do céu. Muitas vezes as pessoas oram, mas não acreditam de fato que Deus pode responder. Dizem as palavras certas, mas o coração duvida. Ellen White escreveu: orar sem fé é insultar a Deus. Isso é forte, mas verdadeiro. Quando duvidamos, demonstramos que não confiamos em quem prometeu ouvir. Tiago 1:6-7 diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Oração com dúvida é oração sem poder. Muitos se ajoelham por hábito, repetem as mesmas palavras, mas não há fé viva. Ellen White disse em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121. A repetição formal de palavras é uma ofensa ao céu. Deus não quer frases decoradas, quer corações sinceros. Pare um instante e escreva nos comentários: Senhor, aumenta a minha fé. Jesus repreendeu os fariseus por suas orações longas e teatrais. Ele disse em Mateus 6:7: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios. As orações mecânicas não tocam o coração de Deus. O Senhor ouve até mesmo um sussurro sincero, mas rejeita discursos orgulhosos. Ellen White observou: a oração que Deus aceita é simples, direta e cheia de fé. Caminho a Cristo, página 94. Isso significa que você não precisa de palavras difíceis. O poder da oração está na sinceridade, não na eloquência. Outro tipo de oração que Deus não ouve é a que vem de um coração dividido. Quando alguém ora, mas ao mesmo tempo vive em desobediência, há contradição entre a fala e a vida. Salmo 66:18 diz: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Ellen White reforça em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 122. Deus não pode ouvir a oração do hipócrita. Ele ouve o clamor do arrependido, mas fecha o ouvido ao que ora e continua no pecado. A oração sem obediência é como um barco sem leme. Parece se mover, mas está à deriva. A fé verdadeira nos leva à ação, à obediência, ao abandono do erro. Comente aí: Senhor, quero orar com fé e obediência. Em muitas igrejas, há reuniões de oração que são apenas repetições formais. Ellen White lamenta isso. Há muita oração sem fé. Elas se tornam rotina, sem poder regenerador. Testemunhos, volume 4, página 534. O poder da oração está na comunhão viva com Deus, não na quantidade de palavras. Lembre-se,
Deus ouve o gemido sincero de um coração quebrantado, mas não dá ouvidos a formalidades vazias. E há ainda outro tipo de oração que o Senhor não ouve: a oração sem amor. 1 Coríntios 13:2 nos lembra: ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse montes, e não tivesse amor, nada seria. Muitos oram por outros, mas carregam crítica e desprezo no coração. Ellen White escreveu: a falta de amor destrói o poder da oração. O Maior Discurso de Cristo, página 116. Se há desamor, há bloqueio espiritual. Você pode escrever: Senhor, enche-me de amor antes que eu ore. A oração poderosa é aquela que nasce de um coração transformado. Um dos enganos mais sutis de Satanás é fazer o ser humano acreditar que pode orar e continuar vivendo em pecado. Muitos acreditam que basta orar para ser ouvido, mas esquecem que Deus não apenas ouve palavras, Ele lê corações. A oração que Deus rejeita é a oração de quem busca sua ajuda sem estar disposto a abandonar o mal. Ellen White escreveu em Caminho a Cristo, página 95. A confissão que não é acompanhada de arrependimento e reforma não é sincera. Tal confissão não é aceita por Deus. Arrependimento é mais do que sentir remorso. É mudar de direção, é abandonar o pecado que nos separa de Deus. Em Provérbios 28:13 lemos: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Isso significa que Deus não aceita a oração de quem pede perdão, mas continua acariciando o erro. Ele espera sinceridade e mudança. Ellen White afirma em Testemunhos Seletos, volume 1, página 122, o Senhor não pode ouvir as orações daqueles que persistem no pecado. Enquanto o coração estiver em rebelião, o canal de comunicação com o céu permanece fechado. Isso é muito sério. A oração é um canal, e o pecado é o entulho que bloqueia o fluxo da graça. Você pode escrever aí nos comentários: Senhor, remove todo o pecado que me impede de te ouvir. Deus é misericordioso, mas também é justo. Ele não pode abençoar a desobediência. Em 1 João 3:22 está escrito: e qualquer coisa que dele pedirmos, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Aqui está o segredo da oração respondida: obediência. Ellen White reforça: a oração e a obediência andam juntas. Aqueles que andam em desobediência não podem esperar que Deus responda favoravelmente suas súplicas. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 123. Isso mostra que orar sem viver o que se ora é engano. Muitos se ajoelham e pedem força, mas não abandonam o vício. Outros oram pedindo libertação, mas não querem se afastar da tentação. Há quem ore por santidade, mas se recusa a mudar o estilo de vida. A oração sem obediência é como tentar acender uma lâmpada sem energia. Deus deseja transformar, mas não força o coração humano. Ellen White diz em O Desejado de Todas as Nações, página 300, a oração sincera não é um meio de mudar Deus, mas de nos colocar em harmonia com Ele. Quando oramos com o coração disposto, o Espírito Santo começa a operar a transformação necessária. Muitos também oram por bênçãos materiais, mas negligenciam os mandamentos de Deus. Ellen White adverte: não podemos esperar que o céu nos favoreça enquanto transgredimos os preceitos divinos. Testemunhos, volume 1, página 506. Deus deseja atender às orações do seu povo, mas quando há desobediência deliberada, ele se cala. É por isso que o profeta Jeremias declarou em Lamentações 3:44: Tu te cobriste de uma nuvem para que a oração não passe. O pecado é essa nuvem que impede que a luz da graça nos alcance. Você pode comentar: Senhor, quero andar em obediência para que minhas orações sejam ouvidas. Há outro tipo de oração que Deus não ouve: a oração feita com espírito de orgulho. O orgulho é uma barreira poderosa entre Deus e o homem. A oração orgulhosa exalta o eu,
e não a Deus. Ellen White escreveu: o orgulho fecha o coração para o Espírito Santo. Caminho a Cristo, página 97. O fariseu da parábola de Lucas 18 orava exaltando suas próprias obras. Ele não falava com Deus, falava de si mesmo. E o publicano, em contrição, apenas dizia: tem misericórdia de mim. Jesus declarou que foi o publicano quem saiu justificado. Deus ouve o clamor do humilde, mas rejeita o altivo. Tiago 4:6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Uma oração feita em humildade tem poder, mas uma oração feita em autossuficiência é vazia. Ellen White ensina: a oração do cristão deve nascer de um senso de dependência total de Deus. Quando o homem reconhece sua fraqueza, o céu se abre para ele. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 124. Por isso, antes de orar, é importante examinar se não há orgulho disfarçado em nossas palavras. Às vezes, pedimos bênçãos apenas para sermos admirados, ou buscamos respostas que nos engrandeçam. Tais pedidos não chegam ao trono da graça. Outro obstáculo à oração é a falta de perdão e reconciliação. Ellen White diz: aquele que ora pedindo perdão, mas não está disposto a perdoar, está pedindo sua própria condenação. O maior discurso de Cristo, página 114. O perdão é a chave que destranca o céu. Quando você perdoa, o Espírito Santo limpa o caminho para que sua oração seja ouvida. Quando se recusa a perdoar, você constrói um muro de separação. Comente: Senhor, quero perdoar para ser ouvido por Ti. A oração também não é ouvida quando é feita por mera formalidade religiosa. Muitos participam de cultos, reuniões e vigílias, mas suas orações são palavras repetidas, sem sentimento. Ellen White observa: a oração formal é a maldição da igreja moderna. Ela é fria, sem vida e sem fé. Testemunhos, volume 4, página 535. Deus deseja oração com alma, com coração, com lágrimas se necessário. Oração viva, que toca o céu e transforma quem ora. Em João 4:24, Jesus disse: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Isso inclui a oração. Ela deve ser verdadeira, não encenada. Antes de orar, precisamos buscar arrependimento, humildade e fé. Quando o coração está limpo, a oração sobe como incenso agradável diante de Deus. Depois de compreender os tipos de oração que Deus não ouve, precisamos olhar agora para o tipo de oração que o céu acolhe com prazer. A oração eficaz é aquela que nasce da fé, do arrependimento e da obediência. É a oração de quem anda com Deus todos os dias. Ellen White escreveu em Caminho a Cristo, página 98, a oração é a chave nas mãos da fé que abre os tesouros do céu. Isso quer dizer que quando a oração é feita com fé viva, Deus se move. A Bíblia confirma isso em Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O segredo está aí: buscar de todo o coração. Deus ouve a oração do quebrantado. Salmo 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ellen White comenta sobre esse texto dizendo: Deus se deleita em atender o clamor dos que se humilham diante dele. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 125. A oração que Deus ouve é aquela feita em nome de Jesus, com submissão à vontade divina. João 14:13 declara: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Jesus é o mediador entre nós e o Pai. Mas orar em nome de Jesus não é apenas mencionar o nome dele no final da frase. É orar em harmonia com seu caráter, com suas intenções. Ellen White explica: orar em nome de Cristo significa orar como ele oraria, com espírito de entrega e fé. O desejado de todas as nações, página 177.
Você pode escrever nos comentários: quero orar como Jesus orava. A oração que Deus ouve também é perseverante. Muitas pessoas oram por um tempo e desistem quando não veem resultado. Mas Deus prova nossa fé através da espera. Ellen White disse: a demora na resposta é muitas vezes a maior prova de fé. Caminho a Cristo, página 99. Jesus contou a parábola da viúva persistente em Lucas 18, 1-7, para ensinar que é necessário orar sempre e nunca desfalecer. Quando oramos com persistência, o céu se move no tempo certo. Deus ouve também a oração intercessora. Quando oramos pelos outros, exercitamos o amor de Cristo. Ellen White afirma: nenhuma oração é mais poderosa do que aquela feita em favor do próximo. Testemunhos, volume 2, página 63. Ore por sua família, por seus amigos, por sua igreja. Ore até pelos que te feriram. Quando intercedemos, Deus trabalha duplamente. Abençoa quem recebe a oração e transforma quem ora. Comente: quero ser um intercessor fiel. A oração que Deus ouve é aquela acompanhada de fé ativa. Ellen White escreveu: a oração deve ser seguida de esforço. Devemos cooperar com Deus nas respostas que pedimos. Obreiros Evangélicos, página 259. Isso significa que não adianta pedir força e continuar parado. A fé verdadeira age. Outro aspecto importante é a constância. A comunhão com Deus não pode ser esporádica. Ellen White afirmou: aquele que ora apenas de vez em quando perde o contato com a fonte do poder. Caminho a Cristo, página 101. A oração deve ser diária, contínua, o respirar da alma. A vida de Jesus foi marcada pela oração constante. Ele orava nas montanhas, à madrugada, antes de tomar decisões. Se o Filho de Deus dependia da oração, quanto mais nós. Quer ver suas orações sendo respondidas? Ore com fé, pureza, arrependimento e perseverança. Ellen White resume em uma frase: nenhuma oração sincera é perdida. Caminho a Cristo, página 100. Você pode escrever agora: Senhor, quero ter uma vida de oração verdadeira. E agora, ao final deste vídeo, quero fazer um apelo a você. Examine sua vida. Há algo que tem impedido suas orações? Há pecados não confessados? Há orgulho, falta de perdão, incredulidade? Peça que Deus limpe o canal da comunicação. Ore com sinceridade, mesmo que suas palavras sejam poucas. Fale com Deus como com um amigo. E lembre-se, a oração não muda Deus, muda você. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu comentário. Escreva o seu nome e a cidade de onde você está assistindo para que eu ore por você. Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos, especialmente com os grupos da sua igreja, e se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens espirituais que edificam a alma. Que Deus te abençoe e te ensine a fazer as orações que o céu escuta.